E não é que a Band venceu o SBT e garantiu a compra de um campeonato muito importante aqui no Brasil? Para entender tudo sobre isso e muito mais, deixa o seu like e vem comigo que o Pocket News de hoje tá no ar. Os narradores João Guilherme e Nivaldo Prieto agora são da Paramount, dona do serviço de streaming Paramount Plus, que venceu a licitação para transmitir alguns jogos da Libertadores e da Sul-Americana pelos próximos 4 anos. Ambos os profissionais que figuravam entre os principais nomes da ESPN decidiram não renovar os seus contratos que venciam em dezembro. De acordo com a coluna de Gabriel Wacker no site Notícias da TV, o convite foi feito diretamente por Eduardo Zebini, executivo que já liderou equipes esportivas da Record nos anos 2000 e o Fox Sports antes da fusão aprovada no Brasil com a Disney em 2020. Vale dizer que não haverá titularidade nas transmissões da Paramount. Prieto e João Guilherme vão se revezar entre os principais jogos transmitidos pelo serviço de streaming. Além de narrador, Nivaldo Prieto comandava em revezamento com Paulo Andrade o linha de passe na ESPN. Além disso, ele narrou a final da Libertadores de 2020 e estava em diversas transmissões do campeonato inglês, por exemplo. A Paramount informou que vai anunciar nomes somente em janeiro, porém a ESPN já confirmou a saída dos profissionais em um comunicado. Movimentação muito interessante da Paramount, né? Vamos lembrar, eles estão chegando agora no Brasil, precisam de nomes importantes e aí viram oportunidades de mercado muito bem avaliadas, porque são contratos que estavam para terminar, tanto do João Guilherme quanto do Nivaldo Prieto. Segundo que são narradores que estão na primeira prateleira de narradores da ESPN, que hoje contemplam muitos nomes, até por conta da quantidade absurda de jogos que eles têm para transmitir dos mais variados campeonatos ao longo do ano, e isso se estende também para o streaming com o advento do Star Plus. Então hoje você vê muitos profissionais, muito mais profissionais do que você via na antiga ESPN, mas tanto o João Guilherme quanto o Nivaldo estavam na primeira prateleira. Primeiro porque eles não eram apenas narradores, eles tinham programas importantes na casa. O Nivaldo revezava ali a apresentação do linha de passe com o Paulo Andrade. Você tem o João Guilherme que apresentava o F90, que é praticamente uma reedição ali do Expediente Futebol, que ele apresentava muito bem lá no Fox Sports. Então, além de narradores, são apresentadores. E além de tudo também eram vozes conhecidas para nichos importantes. O Nivaldo narrava a maioria dos jogos do PSG, que hoje são muito bem assistidos por conta do trio Mbappé, Neymar e Messi. E o João Guilherme era uma das principais vozes do campeonato italiano, sem contar as transmissões de Libertadores, que a ESPN também renovou, assim como a Paramount conseguiu adquirir um pacote. O principal pacote vai estar nos canais ESPN e João Guilherme e Nivaldo sempre estavam nas principais transmissões desse torneio. Então é uma perda importantíssima para a ESPN, de profissionais que ela contava muito, e um grande acerto da Paramount em termos de expertise, experiência e peso para que comece essa nova era de transmissões no futebol brasileiro com nomes muito interessantes, na minha opinião. A Globo definitivamente não quer a volta da Fórmula 1. De acordo com o colunista de TV Flávio Rico, a emissora nem cogita brigar novamente pelos direitos da principal categoria de automobilismo do mundo. Segundo Rico, a competição nos últimos anos em que esteve lá ficou muito longe de atender o que dela se esperava. Mesmo quando algum brasileiro ainda competia, a audiência nunca foi considerada satisfatória internamente, mais precisamente desde a aposentadoria de Rubens Barrichello e Felipe Massa. O Bahia, que passa por um processo de transição após a aprovação de sua SAF, tem acompanhado as discussões da nova Liga Brasileira com os dois grupos dissidentes, a Libra e a Liga Forte Futebol. De acordo com a Máquina do Esporte, o Bahia se aproximou mais da Libra, grupo que hoje reúne as principais forças do Brasil, como os clubes paulistas, cariocas, com exceção do Fluminense, Gaúchos e o Cruzeiro. O Botafogo ganhou um parceiro estratégico dentro e fora de campo. Com a compra do Lyon por John Textor, o clube tem um novo co-irmão. A equipe francesa foi adquirida por 800 milhões de euros na última segunda-feira e foi disparadamente a mais cara da rede multiclubes do americano. A compra pode ser benéfica para o Fogão, já que é comum que haja transferências de jovens jogadores entre os times de Texas. Apesar de o streaming da Globo ter crescido fortemente a uma taxa de 27% ao ano nos últimos 2 anos, o Globoplay ainda dá um prejuízo ao grupo.
De acordo com a coluna de Guilherme Ravache no Notícias da TV, a perspectiva mantidos os números de crescimento é que o lucro chegue somente em 3 ou 4 anos, o que se torna mais difícil à medida que a base de assinantes já é significativa e disparou o número de concorrentes no setor. A Band surpreendeu e acertou na última terça-feira os direitos de transmissão do Campeonato Carioca pelos próximos 3 anos. A emissora paulista superou o interesse de SBT e Record e adquiriu as partidas de Flamengo e Fluminense. Importante ressaltar que Botafogo e Vasco não fazem parte do pacote do contrato que foi assinado nesta quarta-feira. De acordo com o site Na Telinha, a Band terá direito a 25 jogos totais do Flamengo e do Fluminense, incluindo semifinais e finais que os times possam participar. Os direitos de todos os outros clubes pequenos, como o Bangu, também fazem parte do novo vínculo. Vale dizer que Botafogo e Vasco estão fora porque não aceitaram os valores propostos pela Brax. Os times reclamaram de o Flamengo receber mais por ser o time de maior torcida. Eles apoiam um modelo mais igual e prometem negociar sozinhos os seus jogos. Com isso, uma outra TV aberta também pode exibir as partidas. De acordo com o site Notícias da TV, o Botafogo conversa com o SBT, com quem tem boa relação. Flamengo e Fluminense vão receber 34 milhões de reais, com o rubro-negro recebendo 20 milhões, enquanto o Flu fica com 14. Já os clubes pequenos vão dividir 16 milhões entre si, com cada um abocanhando 2 milhões. Que bagunça é o Rio de Janeiro, né? E a conjuntura do Campeonato Carioca. Os clubes são incapazes, completamente incapazes de se reunir para tentar um bem comum. E agora eles não precisam mais, no caso de Botafogo e Vasco, de qualquer trocado. Não precisam mais, porque eles têm donos que 15, 20 milhões não vai fazer diferença nenhuma na mão desses caras. Eles querem igualdade. E o Flamengo não ofereceu igualdade para eles. Com isso, se torna essa bagunça que a gente está vendo agora. A Band, muito legal. Porra, fechou aí o Campeonato Carioca, vai ter os jogos do Flamengo, que é o principal time em termos de audiência, vai ter os jogos do Fluminense, muito legal. Mas e uma semifinal entre Vasco e Flamengo em São Januário? Ela não vai poder transmitir. E se o Vasco não tiver fechado com ninguém até lá? A torcida vai ficar sem transmissão, porque agora permeia a lei do mandante. O Flamengo não pode transmitir um jogo em São Januário, se ele quiser, se o Vasco não tiver contrato com a Band, não é verdade? Então assim, o que vai acontecer? A gente só vai saber quando tivermos novidades sobre as transmissões de Botafogo e Vasco no Campeonato Carioca. E depois que tivermos novidades, quero muito entender quando esses times vão ganhar, para ver se eles se deram bem em relação ao Fluminense, aos 14 milhões que o Fluminense vai receber, ou se eles se deram mal. Essa briga ainda vai longe, o campeonato está na porta para começar, já no comecinho do ano, já vai se iniciar, e a gente não sabe até agora onde assistir na sua integralidade, por assim dizer. É uma pena, é só coisas que o futebol brasileiro explica pela sua tremenda falta de união, principalmente vindo dos seus respectivos dirigentes.